Pessoal, CIOSP 2026, hoje recebendo aqui um amigo, um parceiro, Dr. Giancarlo. A jornada já é no Panda Scanner, já desde 2021 já. 2021. Ó, tamo tá, aí vamos já. lá. Se apresenta aí pro nosso público aí. Bom, eu sou o Giancarlo, né? Eu sou formado na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Fiz especialização em implante e agora terminei meu mestrado em odontologia digital, né? Legal. Então, meu foco aí tem sido ensinar aí pelo Brasil todo essa parte de odontologia digital e explorando todos os mundos aí que o Panda pode trazer pra gente, né, Lu? Legal, então a gente vai falar hoje, o nosso assunto aqui principal vai girar em torno da educação no fluxo digital, que a gente sabe que é muito importante. Estamos aqui no stand do Panda Scanner, só que a gente entende, né, Giancarlo? A gente já tem um tempo de estrada aí, que a grande questão é o scanner é muito importante, mas mais do que isso é a mudança, eu diria, né, do mindset do dentista e que ele estabeleça um fluxo, né? Isso, fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, e eu acredito assim que esse é o principal ponto, né? Quando a gente fala com você que está pensando realmente em trocar ali, sair do analógico, vir para o digital, então você começa a ter vários, vamos dizer assim, impedimentos dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, né? E o primeiro que bate ali logo de cara, fala assim, poxa, será que eu vou acabar perdendo um pouco a minha autonomia, o meu controle sobre isso? E na verdade isso é totalmente o contrário, né? O fluxo digital ele não vai deixar de ter ali o dentista como controle disso tudo, né, Lu? Então isso eu tenho falado bastante nos meus cursos, né? Principalmente ali que a questão que o scanner ele vai ser uma ferramenta que a gente tem uma ferramenta que a gente chama de entrada dentro do fluxo, né? E essa ferramenta de entrada que a gente tem para o fluxo poder acontecer, a gente tem que principalmente falar dessa forma. Por quê? A dúvida que o pessoal fala, poxa, mas eu vou mudar para o digital, mas aí eu vou deixar de ser dentista. Que nem hoje teve um aluno que me falou nessa palestra agora, falou assim, professor, mas eu que sou da antiga, que eu gosto de fazer escultura, eu gosto ali de pegar aquele blocão de resina, colocar em cima do dente. Agora, de repente, com o digital, eu tô vendo aí o pessoal faz tudo impresso, faz tudo... Eu tô deixando de ser dentista e isso é muito pelo contrário. A gente sabe como clínico isso não é a realidade dentro do digital, né? Então, a dica que eu sempre dou, para você poder mudar o seu universo, para você estender o seu universo, procure pessoas assim que você possa seguir, que você possa trazer conteúdos que façam sentido e que aquilo traga uma educação para que você possa entrar nesse sistema do fluxo digital. O problema do Brasil, a gente sempre brinca, é que às vezes o cara faz um investimento e aquilo fica parado, porque ele não entende para que aquilo serve, né? Então precisa entender. Às vezes faz o investimento da maneira errada também, né? Principalmente, aquilo que a gente conversou agora há pouco. Poxa, o cara vai e compra impressora, compra fresadora, compra um monte de coisa, só que ele não entende que ele precisa de tempo para operar toda aquela quantidade de equipamento, né? Então, e aí o fluxo digital acaba não fazendo sentido. Aí é isso que a gente vem batendo na tecla em todos os cursos e todos os encontros que a gente fala aí, em congressos e feiras, não só pelo Brasil, né? Eu digo muito o seguinte, antes de se perguntar, né, o que, né? A gente vai adquirir, né? Aquela história, quem pode, né, me ajudar? E nesse aspecto entra muito a parte educacional. Sim. Que é aquilo que, desde quando a gente começou aí a conversar, a bater papo, primeiro você estava ali numa fase um pouco, diria que desesperada, né? Sim. Experiências ruins com outros scanners, entrou para o fluxo digital do Panda e de lá para cá evoluiu bastante, não assim... em relação ao aprendizado, todos nós evoluímos, né? Mas evoluiu também naquilo que você conseguia entregar com o scanner e o que você consegue entregar hoje. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que isso foi uma mudança aí quando a gente fala do mindset, né? Então, isso foi essencial para mim. Então, a gente conversou agora há pouco, inclusive, sobre isso também, contando para esses doutores que estiveram aqui no stand quando eu estava chegando para gravar aqui esse trabalho com a gente, né? O que acontecia?
o fluxo digital, essa tecnologia, eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Sim, sim. Então, eu já tinha scanner. Na verdade, eu tenho scanner desde 2012, né? E eu fui sempre evoluindo, tentando trazer. E aí a gente, sem falta de conhecimento, a gente fica buscando conhecimento de, às vezes, vendedores que também não têm o conhecimento, mas eles foram treinados ali para vender. Então, assim, às vezes a pessoa falava assim, mas seu scanner tem foto, é por foto, seu scanner é por vídeo. As seu perguntas scanner, que hoje a gente entende. A gente entende quantos frames tem o seu scanner? Quantos frames tem o seu scanner. Então, assim... Deixa eu dar só um parêntese, porque isso daí é interessante. Acaba que eu falo muito com as pessoas e de fato eu nunca pontuei isso em vídeo. Então vamos lá, preste bem atenção. A gente sabe que é muito importante a tecnologia do scanner. Mas vamos lá, preste atenção. O número de frames do scanner não necessariamente faz com que ele seja melhor do que o outro. Por exemplo, um scanner que tem 80 frames por segundo, não necessariamente ele é melhor do que um scanner que tem 24 frames por segundo. Por quê? Tá? Isso eu digo de propriedade. O importante é o seguinte, estamos falando frames por segundo, a gente está falando de imagens 2D. O que é importante é quantos frames se convertem em imagens 3D. Hoje o Panda Scanner ele tem o Panda Smart, que ele tem 24 frames por segundo, e ele vai transformar aqueles frames em 24 imagens também em 3D. 80 frames por segundo não necessariamente... E não vai, tá? A gente conhece os outros scanners, vão transformar-se em 80 imagens 3D. Então anotem, tá? Odontologia, frames por segundo, maior número de frames por segundo, dentistas. Não necessariamente quer dizer que o scanner é melhor que o outro. Ponto. Corta. Voltamos. Exatamente. E isso, por que a gente acabou caindo nesse assunto? Justamente por conta disso. Quando você vai buscar uma tecnologia, quando você vai buscar um conhecimento e você não tem a base educacional, o seu universo ele fica limitado, né? Então já dizia uma frase do Albert Einstein, né? Ele fala, o tamanho do seu universo vai depender do tamanho do conhecimento que você tem. Sim. Então se a gente parar e pensa no que o cara falou lá, o que Einstein já tinha falado, aquele senhorzinho que está plantando lá agora no campo, ele não está preocupado se o dólar está alto, se o dólar está baixo, ele está ali dentro do conhecimento dele, do universo dele, que ele precisa continuar a plantação dele. Quando você vai para a odontologia digital, muitas vezes essa equipe de vendas, de uma maneira a querer diferenciar um produto do outro, acaba te passando informação que a pessoa não vai ter relevância nenhuma aquela informação diante da entrega do que você realmente precisa dentro do consultório. Eu cheguei a pesquisar, Luciano, só para você ter uma ideia, imagens de cinema, se você pesquisar, tá? Isso dentro do Google, ela realmente é 24 frames por segundo. Então, assim, para você ter uma imagem que você vai projetar no cinema, o cinema tem que ser em 24 frames por segundo. É o vídeo, né? Por quê? A partir dos 24, né? E por que isso? Porque, na verdade, é ali onde você tem a conversão ideal entre o vídeo e o som, para não dar aquele delay. Então, qualquer coisa que foge disso já não faz sentido nem para um cinema dentro de uma ação. Então, imagina isso dentro da boca. Mas as pessoas acabam trazendo todas, assim, as discussões, né? Mas é importante a gente falar sobre, né? É importantíssimo. E aí, por que a gente chegou nesse assunto, né? Vamos voltar aqui pra gente não perder, porque o Luciano ainda até brincou assim, falou, poxa, hoje é dia de gravar o podcast com o Giancarlo, nossa, a gente acaba amanhã, vamos ficar aqui, né? 3 horas. Né? Pelo menos umas 3 horas. Hein? Porque tem assunto, eu gosto de falar bastante, né? Um deles, o mais engraçado deles é o microfone do podcast, né? A gente vai chegar nesse bolo. Não, pera aí, você guarda aí que eu vou contar essa. Tanto eu quanto o Jean, a gente gosta de empreender, e eu comecei o podcast, né, lá em Fortaleza. Tanto é que os primeiros episódios que a gente está gravando aqui em São Paulo é aqui no CIOSP. E aí comprei microfones também na internet, né? E os microfones não tão profissionais, né? Então gravamos lá e o áudio não ficou legal, enfim, as câmeras também não eram legais. E hoje a gente tem uma estrutura profissional, tem um filmmaker profissional também, profissional, enfim. né? E aí chega um dia aqui em São Paulo...
o Jean Carlos, vou gravar um podcast? Vamos embora. Aí na hora que eu chego, o que estava lá no Instituto do Jean Carlos? Os mesmos microfones que eu havia comprado já. É porque na assim... boa, não vai funcionar. Mas enfim, é a escolha da ferramenta, né? Mas foi da atitude, né? Teve atitude. Mas isso daí foi interessante porque acabou sendo o mesmo microfone. Então, assim, era a mesma porcaria, o mesmo som. Então, ele olhou, ele já começou a rir. Né? Eu já sabia o resultado. Ele já sabia o resultado. Eu errei antes. Isso que talvez que a gente quer falar para todo mundo, para não errar também quando a gente fala na odontologia digital, né? Sim. Como a gente já errou. Mas, assim, dentro dessa brincadeira, é claro que isso virou pra história e, assim, eles vão lembrar, até quando eu tiver 70 anos, eles vão estar sempre falando. É só encontrar o Paulo Cruz e o Paulo Eduardo que tá ali também filmando, ó. Eles tá ali atrás das câmeras. Sempre vão falar desse microfone. E aí, o que eu sempre fico na dúvida, que agora a gente vai aproveitar que a gente tá gravando, que eu vou deixar isso registrado, é como que aquele microfone chegou num anúncio pra mim. Talvez o Luciano fez esse anúncio e vendeu lá de Fortaleza. Já que eu errei, eu não vou deixar eu errar sozinho. E aí chegou pra eu poder comprar. Mas assim, dentro de brincadeiras à parte, né, pessoal, é exatamente isso que a gente tá falando. Odontologia digital é tentativa e erro. Tentativa e erro. E já foi, né? Como a parte da parte da odontologia. Dentro da parte da odontologia, todas as vezes que a gente vai, a gente sabe que toda essa tecnologia que a gente tem hoje na odonto foi na base de tentativa e erro. Hoje, o que a gente fala? A pessoa que está entrando, ela já está pegando um melzinho pronto. Então ela já não está precisando mais fazer o que eu e o que o Luciano fizemos muito lá no passado, que foi caminhar como os zangões da abelha para poder buscar tudo isso, levar para a colmeia e preparar esse mel. Então, eu acho que a ideia da gravação de hoje é tentar mostrar para vocês o porquê e como eu consigo chegar. Então, por que entrar no fluxo? Porque se você não entrar para o fluxo, você vai ficar para fora. Hoje, até a televisão, ela é 100% digital. Então, quando a gente fala de digital, se você tem uma televisão analógica, se você não comprar um aparelhinho, não existe mais sinal analógico de televisão, né? Então, tudo é digital. E aí, quando a gente fala na parte de odontologia, se você não se digitalizar, não é que assim, você não vai se modernizar. Não, realmente, daqui a um tempo, a gente pode imaginar, em pouco tempo, realmente não vai existir mais outras formas que não seja digital. A gente viu aqui no Congresso empresas, inclusive de resina, que fazem resina normal, assim, para restauração, migrando para a parte de resina de impressora 3D também. Por quê? Porque sabe que aquilo está evoluindo e ali é um mercado onde as pessoas precisam se mexer, precisam fazer isso acontecer. Então, qual que é a ideia? A ideia, primeiro, não caia nesses mercados onde as pessoas queiram te vender as coisas, né, por informações que não sejam relevantes. Então, assim, será que essa informação realmente é relevante para mim? Aquela história que a gente falou do microfone, lembrei do nosso amigo Paulo Cruz, um amigo em comum. Scanner se testa em boca, né? Exatamente. E com resultados reais, né? Exatamente. Casos reais de dentistas reais. Exatamente. E aí, para isso, a gente vem validando cada vez mais, né? A gente tem uma quantidade de artigos científicos que a gente está cada vez mais produzindo, né? Agora, eu fechei mais um curso aqui em São Paulo, que a gente vai fazer junto com outros 2 professores também renomados, nos quais eu me comprometi a gente fazer com que esses alunos, que são alunos de mestrado, possam ter oportunidade para fazer trabalhos e a gente publicar mais artigos científicos validando aquilo que eu já tive como experiência clínica. Então é o que eu falo. A partir do momento que eu entrei para a família Panda, foi um divisor de águas no meu consultório. Por quê? Porque é um scanner que me entregou precisão e acurácia, que são conceitos diferentes, né? Fez com que bagunça um pouquinho também. Bagunça um pouco, e isso é normal, isso é aceitável, porque afinal de contas é um conhecimento novo. E ele entrega precisão, entrega acurácia, entrega ergonomia, né? E principalmente um sistema aberto. Então isso que é fantástico. O fato do sistema aberto, onde ele conversa com todo tipo de situação ali, faz com que eu não fique preso dentro da empresa, né? E aí, você fica na empresa porque você gosta da empresa. Então, não porque você é obrigado a ficar.
Então isso para mim é a maior liberdade, a maior sensação de liberdade é essa. Porque assim, o que a gente quer? A gente quer migrar para uma tecnologia na qual eu preciso comprar a resina X, o scanner X, usar o implante X, tudo daquela forma, senão eu não consigo trabalhar, senão eu não consigo seguir. Não tem sentido nenhum. Então aí você não está comprando tecnologia, você está comprando ali um sistema totalmente fechado, né? Então eu acho que isso é uma coisa essencial para a gente deixar como recado para a galera. E dentro do orgulho, né, Lu, que eu tenho, assim, de ter conhecido, assim, o Panda, conheci também numa feira, como a gente está aqui num congresso, numa parte de exposição. Eu estava, assim, super animado, porque na época eu já fazia o meu mestrado em odontologia digital, e eu já estava arrependido de escolher o tema por estar usando uma determinada marca que me trouxe para um sistema fechado. E era uma marca que travava demais, Lu. Então, assim, era uma coisa, assim, absurda, né? Então, é o que a gente brinca. Você imagina se você tiver uma cadeira odontológica na qual, para você poder mexer o seu paciente de um lado ou para o outro, você precisa estar conectado à internet. Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns scanners que, para ele funcionar, ele precisa estar conectado na internet, né? Então, isso é uma coisa que também faz diferença aí quando a gente fala do Panda, porque o sistema é aberto. Então, facilita muito, né? Facilita demais dentro dessa situação, né? Então, basicamente, é isso aí que a gente tinha para falar. Vamos lá, falar. Deixa eu introduzir aqui, ó, com orgulho aqui, mostrar para vocês, mostrar aqui na câmera central, vai ficar mais fácil. Domínio fluxo digital, método de 5 passos para dentistas. Dr. Giancarlo, esse aqui é o meu presente, muito obrigado mesmo. É isso aí. Eu já acabei de receber, tá, pessoal? Vou ler com bastante atenção. Sim. Já dei uma folheada aqui e percebi que é dentro muito daquilo, né, Jean? Que a gente fala de tornar o fluxo simples e eficiente. Fala um pouquinho aí. Então, na verdade, aqui, eu vou mostrar aqui para essa câmera aqui, tá? O que acontece? Isso daqui, para mim, na verdade, é somente uma maneira aqui que eu conto dentro da situação de como eu fiz para sair do analógico e entrar no digital. Então aqui tem depoimento de alunos meus e situações, não depoimento deles escrevendo, mas sim eu contando as experiências que eu tive e tudo mais, né? Esse último ano agora, Lu, eu realmente bati o recorde de viagem. Eu consegui ir do sul ao norte, né? Viajando pelo Brasil todo, falando sobre fluxo digital. E eu pude conhecer várias experiências, vários professores, né? Durante essas minhas visitas pelo Brasil. E eu percebi o quanto esse país é promissor de pessoas que são sedentas por conhecimento. Mas também temos as pessoas que são resistentes ao conhecimento. O fluxo digital ainda encontra muita resistência? O fluxo digital a gente encontra muito. Na última palestra que eu dei agora há pouco ali no outro stand ali do CIOSP, no workshop que eu fiz ontem, também aqui na área paga do congresso, o que eu percebo? Ainda existe muita gente resistente a isso. Com esse livro na verdade é uma mudança de mentalidade. Então eu falo ali experiências que eu tive dentro da minha vida pessoal, com experiência de outros alunos, e eu vou relatando, contando de uma linguagem simples, nada absurda, porque não é a intenção desse livro. A intenção desse livro não é ser acadêmico, e sim uma mudança de mentalidade. Trocar o seu mindset para fluxo digital. Contar um pouco da sua jornada para encorajar outras pessoas, seria isso? Seria isso. Então, quando eu falo assim, um método de 5 passos para dentistas, entrar para o fluxo digital, a gente está falando da radiografia, do prontuário ser mais digital, da confirmação da consulta ser digital, da questão de comprar ou não uma impressora. Qual que seria a ideia? Essa parte eu vou querer ler, hein? O trabalho que dá a impressora, porque a impressora não é uma coisa que a gente acha assim. A gente tem uma ideia de que impressora possa ser fácil pelo nome, impressora. A impressora, quando ela chega, né, no sentido de impressora de papel, ela chega de uma maneira tranquila. Você termina de digitar, você aperta um botão, ela puxa o papel e mais ou menos, né? Volta e meia engancha também, né? Engancha, mas basicamente é meio simples. E aí eles inventaram, saíram daquela impressora que era de jato de tinta, entraram por uma laser.
para ser mais rápido ainda. Às vezes enrosca um papel ou outro, sim, mas de uma maneira ou de outra a tecnologia é simples. Quando a gente pensa no fluxo digital e ter uma impressora, a gente tem que entender que aquilo não é tão simples, né? Por quê? Porque hoje no mercado existem impressoras que são plug and play, que a gente vai falar. São impressoras que você conecta e ela vai funcionar rápido até, muito próximo dessa impressora de papel. Mas o custo dela é extremamente elevado. Aí a gente está falando às vezes de impressoras que podem beirar os 100 mil reais, né? E aí quando a gente fala de uma outra impressora que seria mais simples, que são impressoras de 3 mil reais, a pessoa espera que a de 3 mil reais vai ser a mesma resposta de 100 mil. O que muda de 3 para de 100 mil? Uma faz o dente mais bonito, a outra faz o dente mais bonito? Não, os dentes vão ser o mesmo. A diferença é que você está comprando um sistema que ele mastigou tudo ali e deixou você fechadinho. Então, para funcionar, tem que ser a resina dos caras, a lavadora dos caras, tudo dos caras para que aquilo possa funcionar. E além disso, também, né? Você acaba levando aquilo em relação ao custo. Então essas coisinhas a gente mudou um pouco aqui no Mindset. Esse livro está no pré-lançamento, tá, pessoal? O lançamento oficial dele vai ser lá no meu Instagram. A gente vai começar a vender ele até um pouco mais barato do preço normal que vai vir. E eu trouxe já de presente para você porque o Luciano faz parte da minha história. Ele mudou aí totalmente a maneira, me trouxe de volta para o fluxo digital, no momento que eu já estava quase desistindo, porque eu estava voltando a moldar, né? E a gente conversou isso, por isso que eu sou eternamente grato a ele. Eu falo que precisar, a gente tá junto. A gente tem até uma brincadeira, fala assim, ele me liga, fala, o que você precisar pode estar junto. Ele já não pede muito, não. A gente tá junto. Mas a gente tá sempre junto. É uma relação legal, né? Saudável. E eu acho que isso que é bacana, né? Eu acho que a família Panda, de uma maneira geral, assim, a gente se une, né? E a gente consegue levar aí a odontologia digital. E agradeço demais o convite aí, foi bacana demais, né? Como eu disse, eu não quero levar isso a muito, porque senão, né, a gente vai ficar aqui horas e horas. Tem papo, né? Tem papo. História. Mas isso que é legal. E a gente tem que marcar aí. Eu queria mandar um grande abraço para um grande irmãozão meu, que é o Dr. Paulo Cruz aí. É uma pena que você não está com a gente aqui nesse congresso, mas Ele fez cirurgia no final do ano, você ficou sabendo, né? Já fiquei sabendo hoje, na verdade, mas eu vou me comunicar com ele, mas eu queria... Vamos mobilizar e marcar com certeza. Também. Vamos marcar microfones, viu, pessoal? Microfones legais e com certeza eu vou, de repente, até lá em Fortaleza pra gente gravar isso daí junto. Mas, assim, são irmãos, né? Legal. Ele é uma outra pessoa, assim, que eu tive o prazer de conhecer através do Luciano, e a gente ganhou uma amizade muito boa. Porque isso, basicamente é isso. Eu acho que se o dentista agir mais dessa forma, talvez a gente vai ter menos problemas em relação a outras coisas, porque é o que eu costumo falar, né? Eu sempre falei pro Luciano, tem 2 tipos de pessoa. A que arruma problema e a que resolve problema. Eu tô do lado das que resolve problema. Então a gente acabou se unindo desse jeito aí. Legal. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço, Jean. É sempre um prazer, né? A gente já tem uma história razoável aí na odontologia digital, dividindo acertos e erros, isso é que é legal. E o mais legal é o que a gente vai construindo no meio do caminho, né? Mais do que a jornada é muito mais importante do que o objetivo final, porque a gente está sempre crescendo, os objetivos estão, a gente sempre evoluindo também junto com os objetivos, né? Se alinhando, né? Você é uma pessoa que, para mim também contribuiu muito na minha carreira. A gente, enquanto profissionais, colegas, a gente troca muita informação. Eu aprendo com você, acredito que você também aprenda comigo, com o Paulo. E é isso que a gente quer, quando tu fala mesmo de família, né? A gente fala, né, que quanto mais, né, e felizmente a família vai crescendo bastante. Sim. A gente vai se ajudando, falando, né, com aquela, assim, odontologia, ela tem que pagar boleto, ela tem que pagar a conta, ela não é só aquela mística da odontologia por amor, né? E por isso que a gente fala muito dessa eficiência do fluxo, né, que entregue algo que faça sentido, né, um investimento que faça sentido e que seja rentável também para o dentista. Mas que a gente, no meio dessa caminhada, também se divirta e, claro, entregue para o nosso paciente, que é o principal. Com certeza. É isso Legal? Aí. Beleza. Já. Obrigado. Obrigadão. Valeu mesmo. Obrigado. Muito obrigado e obrigado pelo livro. Obrigado. Tá Tamo bom? junto. Valeu. É isso Valeu. aí. Pessoal, Um abraço. CIOSP 2026, Panda Scanner. Dr. Giancarlo. Obrigado. Obrigado. Valeu.